Esse aqui é o texto do meu IC. Peraí. Deixa eu salvar. Isso. Vou abrir uma outra janelinha aqui. As anotações. Bom, gente, o trabalho de vocês, né? A gente foi passando, né, assim, discutindo a partir de 3 recortes específicos, né, que giram um pouco em torno da nossa avaliação. Primeiro, a relação do conteúdo. Segundo, a maneira como vocês foram trabalhando, assim, o arquivo da modelagem da massa conceitual. E, em terceiro lugar, a maneira como vocês fizeram a participação no InfraWorks, né? E também, assim, fizemos uma análise da apresentação, assim, em geral, como é que ela aconteceu, né? Então, a gente percebe que, assim, né, na apresentação de vocês, que vocês fizeram, né, uma justificativa, assim, né, uma problematização, eu diria, desse conteúdo, né? Acho que se eu fizer assim, isso aqui é o trabalho. Uma apresentação, assim, do conteúdo com as justificativas, né? Vocês conseguiram, assim, trazer uma boa apresentação, assim, dos conteúdos, trouxeram questões externas também, sugeriram uma temática, né, assim, um programa que tem uma coerência dentro do que a gente tinha sugerido, como essa arquitetura, assim, né, como espaço de cura. Dedicar um pouco a essa temática relacionada um pouco à questão da violência contra a mulher, né, trouxeram, assim, questões externas, né, foram atrás, assim, de referências bibliográficas, assim, complementares a respeito do tema, trouxeram uma inserção, assim, geográfica do projeto que também teve uma coerência, assim, né, na localização, a partir dessa proximidade com uma rede de outras infraestruturas próximas, assim, que compartilham um pouco da mesma ideia, assim, né, do mesmo princípio, né. Aqui na parte de massa conceitual, na verdade, vocês, né, tiveram, assim, uma aproximação, embora, assim, eu particularmente tenha achado que a, a implantação, na verdade, assim, a concepção, assim, geométrica da forma, né, ela ainda ficou, vamos dizer assim, muito ainda presa em um exercício inicial, assim, né, de experimentação, assim, da massa conceitual, que recuperou, assim, em grande parte, uma espécie de de um partido desse formato um pouco com a ágora central, que foi um pouco o nosso ponto de partida lá no exercício da massa conceitual, né? E, de alguma maneira, assim, vocês já quase que lidaram com a massa conceitual como um projeto de arquitetura mesmo, né? Então, a gente percebe, assim, que o desenho da massa de vocês ficou um desenho já muito próximo, assim, de um projeto mesmo, assim, né? De arquitetura, uma volumetria já um pouco mais definida, né? Em que principalmente as aberturas, elas já têm uma configuração, né, quase já meio distintiva de umas janelas mesmo, né, em vez dos grandes planos, assim, envidraçados, como a gente falou. Acho que teve, assim, uma colocação interessante, assim, das câmeras também, né, a gente viu que houve uma experimentação, né, maior,
e depois o pessoal pode falar um pouquinho também do InfraWorks, mas, no geral, assim, as imagens ficaram interessantes, mas talvez, assim, o que a gente tenha percebido, assim, que pudesse ter ainda tido uma aproximação um pouco maior, assim, foi uma certa simplificação, assim, da massa conceitual, né? Acho que o trabalho de vocês, assim, foi um trabalho que a gente viu, assim, que ficou, né, que teve uma qualidade bem legal, vocês ficaram com uma boa nota. Entanto, a gente achou que o ponto, assim, que precisaria talvez ter tido um pouco mais, assim, de liberdade para poder conceituar, assim, a parte da arquitetura, foi um pouco a massa conceitual. Então, assim, a sensação um pouco que a gente deu é que o resultado, assim, dessa forma, né, no formato de uma ferradura, ela parece que ela foi, assim, o objeto, assim, de uma resolução muito rápida, né? E dentre aquelas possibilidades, assim, de investigação que a gente foi apresentando, né, de subtrações e tudo mais, a sensação que teve é que vocês talvez usaram de uma maneira um pouco mais controlada, talvez seja essa um pouco assim a observação, né? A concepção de modelagem da massa conceitual poderia ter tido uma investigação um pouco mais livre, pegando como referência aquelas obras do Daniel Libeskind, que a gente viu, né? Um outro aspecto também, assim, que a gente poderia falar é talvez essa questão das aberturas também. Assim, a gente entende que há vamos dizer assim, uma opção pessoal de vocês orientarem as aberturas voltadas para esses espaços aqui, né, interno, né? Mas como eu falei, já o projeto parece que ele já está quase que caminhando assim para um projeto de arquitetura, assim, quase um estudo preliminar do que propriamente uma massa assim conceitual. Por um lado, isso é interessante, assim, que mostra que vocês tiveram essa preocupação, mas por outro, assim, a gente sentiu o fato, por exemplo, de uma relação entre a parte interna e externa um pouco maior, né? Então a gente percebe assim, que a volumetria é uma volumetria muito fechada, né? Então a gente percebe assim que são poucas assim essas áreas de comunicação, assim, né, de visualização da parte interna com a parte externa, né? Eu acho assim que no InfraWorks vocês fizeram um trabalho de qualidade, recuperaram muitas coisas que a Jaqueline colocou, mas de alguma maneira assim, a massa conceitual ela precisava talvez de um ciclo a mais assim de investigação para que ela pudesse ir acrescentando um pouco mais de experiências assim das formas, né? Talvez assim que fossem uma ou duas formas, né, articuladas entre si, ou que de repente que ela pudesse ocupar um pouco mais assim o espaço do terreno, né, que ela pudesse ser talvez um pouquinho mais expandida no terreno, que é uma área a gente percebe assim que tem assim um entorno que tem espaço, né, assim tem uma área útil que poderia ser mais explorada em termos assim também da volumetria, né? Vocês ainda têm faces assim muito planas, né? Como essas duas laterais, essa daqui. Então, como eu falei, assim, o projeto ainda poderia ter tido uma liberdade de expressão assim maior, com uma busca assim por uma originalidade e uma assim inventividade maior assim da forma, né? E a partir dessa inventividade, assim, gerar uma proposta de uma volumetria que fosse de fato assim resultado de uma questão ainda mais conceitual, né? Mais simbólica, mais a questão do discurso, né? E que ainda não tivesse uma preocupação tão grande em resolver assim os espaços, em ter muito assim uma quase que uma evolução já para um projeto, né? Mas que ela ainda fosse uma estrutura um pouco mais conceitual,
como questões que a gente viu em outros grupos também, né? Depois eu posso até mostrar um pouco assim outros trabalhos em que a volumetria teve assim uma investigação um pouco mais original, mais ousada, assim, mais interessante. De qualquer maneira, assim, isso não significa que o resultado está ruim, né? A gente só acha que caberia, assim, um pouco mais de investigação ainda nessa primeira etapa de modelagem da massa conceitual, tá? Com relação aos outros temas eu comentei, né? Acho que o conteúdo, vocês têm um programa interessante, uma justificativa plausível. Na parte do InfraWorks também, a gente percebeu que vocês atenderam bem, assim, o que a gente tinha, né, como expectativa, né? Então, se substituíram os arquivos raster, usaram as questões relativas à insolação também, né, em diferentes horários, que é uma coisa interessante, né? É, trabalharam a questão do nivelamento do terreno, que é legal, inseriram pessoas, as árvores, né? As imagens que vocês fizeram também estão imagens em boa resolução, né? Inclusive, eu aproveito até para destacar para os outros grupos também que estão assistindo, né? Esses aspectos positivos que a gente viu no trabalho, né? Então, as imagens estão imagens grandes, de qualidade, né? Então, aquelas imagens pixeladas. Então, a gente consegue. E tem uma variedade de imagens também que é legal, né? Diferentes pontos de vista, né? E então tudo isso acho que soma, né? Entra de uma maneira positiva, assim, no trabalho, né? Visões diferentes também, né? Da parte interna, da parte externa, visões da parte de cima. Então, no geral, eu acho assim que esse aspecto vale destacar para que outros grupos também percebam que, né, com todas as dificuldades da complexidade própria dos programas, né, que o objetivo é a gente ter um nível de qualidade que seja bom, uma apresentação legal, que cumpra um pouco essa visualização das ideias de uma forma, né, mais rica, né, e mais diversificada. Então, por conta de todas essas questões, assim, a gente acha que realmente, assim, caberia nesse trabalho, né, que tem um estado muito bom, uma investigação um pouco maior da parte do Revit na massa conceitual e da volumetria, da proporção e da parte das relações entre áreas abertas, né, paredes, vamos dizer assim, paredes fechadas e paredes cortina, na cobertura, na lateral, né, de repente, assim, com uma volumetria que pudesse soltar um pouco do solo também, né, com um repertório, assim, de soluções de arquitetura que a gente pôde perceber naquelas aulas expositivas, né, dos arquitetos, principalmente. Tá certo? Então, é um pouco isso. Se alguém quiser completar alguma coisa ou comentar, fiquem à vontade, tá? Só para completar rapidamente, Bruno, acho que você já falou tudo assim. Primeiro, parabenizar as meninas, eu acho que vocês apresentaram uma maturidade para o trabalho como um todo muito boa. A parte da conceituação, toda a problemática em volta da pandemia, eu acho que isso foi bem legal. Vocês trouxeram os textos também, então tem uma reflexão que a gente também já tinha passado para vocês. Eu acho que é só esse destaque que o Bruno falou mesmo do Revit, mas essa questão de liberdade, né, de explorar um pouco mais as possibilidades que o exercício ele trazia no sentido dessa liberdade poética e arquitetônica e de modelagem. Eu acho que de acordo com que o curso de arquitetura vai passando, a gente vai cada vez mais, né, pisando no chão e tentando enquadrar um pouco as coisas. E o projeto de vocês parece que ele já está quase pronto realmente para ir para um projeto de detalhamento executivo, né, para ir para a obra. Você vê que ele tem esse pé na realidade, mas explorar um pouco mais essa liberdade, talvez ter alguns anexos, suspender essas coisas no chão,
É nesse sentido, eu acho que pode ganhar mais do que já está bom, entendeu? Eu acho que é avançar um pouquinho por esse lado. O InfraWorks, eu acho que vocês também trabalharam super bem, assim. Vocês exploraram bastante as ferramentas, no geral foi bem bom quanto o conteúdo. Foi mais um Revit mesmo que pode dar um up ainda mais. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Podemos passar? Professor, eu Sim. gostaria de falar. Primeiro, obrigada, né, pela orientação. Concordo que a gente ficou um pouco presa. Só que me veio a dúvida, porque é um espaço, assim, que é um centro que a gente imagina de capacitação. Um lugar que vai ter aulas, oficinas, talvez. Local que a gente imaginou que as mulheres podiam levar seus filhos, né, porque muitas não têm onde deixar, fora do horário de escola. E aí a gente ficou pensando, a gente faz uma forma aberta, cheia de vidro, cheia de janela, cheia de abertura, mas ao mesmo tempo, como fazer isso de modo que o espaço seja possível para as pessoas prestarem atenção na aula ou até se sentirem mais protegidas, né, por conta do programa e das pessoas envolvidas. Então, a gente ficou com dúvida nisso e eu gostaria de saber, assim, o que, que vocês acham sobre isso, o que, que a gente poderia fazer para melhorar nesse aspecto. Posso complementar? Pode, claro. Em relação às aberturas, a gente, no InfraWorks, a gente tentou estudar um pouco a insolação do local. Para a massa conceitual, a gente não consideraria isso? Ou continuar considerando? Para considerar em que sentido, assim, você quer dizer? Tinham faces, né, laterais, paredes laterais, que recebiam muita insolação. Então, a gente optou por não colocar uma parede cortina, por exemplo. E aí, enquanto a face posterior, a parte mais atrás da edificação, não recebia tanta insolação. Então, a gente optou por fazer isso. Então, considerar ou não a insolação nessa fase da massa conceitual? Mais alguma questão? Gente, assim, bom, então eu vou comentar a respeito dessa questão que chama questão mais arquitetônica, né? Eu acho, assim, que vocês não podem entender, assim, que essa questão da abertura na arquitetura é uma regra, né? Em que certos lugares pegam mais sol e outros lugares pegam menos sol, e aí então eu não posso abrir, né? Porque se fosse assim, a gente nunca ia ter uma fachada, a gente nunca ia ter janela na fachada oeste, a gente nunca ia ter janela na fachada norte, e a fachada sul só que teria janela. Então, assim, não tem relação necessariamente isso que vocês estão colocando. Não é uma justificativa, né? O fato daquela parte ser ensolarada significa que eu não deva ter janela, né? Eu acho que é errado pensar isso, né? Justamente porque existem inúmeras maneiras de você criar uma abertura para uma determinada orientação solar e proteger essa abertura contra, por exemplo, a insolação direta, através de um recuo na fachada, através de um beiral, através de uma marquise, através de algum sistema de proteção interno, através de brise, através de um cobogó. Ou seja, assim, a gente não pode entender essa relação da abertura como uma forma matemática, tá? Então, vocês têm que entender que em arquitetura vocês podem abrir para todos os lados, inclusive para cima, né? Agora, assim, a maneira como isso vai ser feito é aí que entra o arquiteto. Se você abrir de qualquer maneira,
realmente você vai criar um problema, né? Mas se você abrir com todos os critérios, né, de proteção, de entendimento, assim, dos horários, do ângulo, da época do ano, como fazer essa modulação da luz, você pode ficar à vontade para abrir para todos os lados. Então, assim, eu acho assim que o fato de você ter a orientação solar não tem nenhum impedimento de você trabalhar aberturas em todas as laterais. Com relação ao programa, eu também não vejo assim muita relação do que vocês estão falando com o fato disso ter ou não abertura, né? Então, eu não sei se vocês chegaram a já ter aula no CEMUNI, né, durante essa pandemia, mas o nosso prédio, ele é completamente envidraçado, né? Com janelas dos dois lados, praticamente em todas as salas, né? E nem por isso as pessoas ficam desconcentradas, nem por isso a gente perde um pouco assim a relação de, vamos dizer assim, de vínculo com o que a gente está fazendo, pelo fato da gente estar no lugar com muita janela, né? Porque também se fosse assim, todas as bibliotecas seriam espaços totalmente fechados, e não são, né? As bibliotecas, muitas vezes, elas têm grandes aberturas para as áreas externas, para jardins, às vezes para a rua, né? Mas, novamente, é a mesma relação da luz, né? Não basta você abrir, mas você precisa construir uma relação de visibilidade, de abertura, de iluminação, né? Que seja compatível com a atividade. Então, o fato de eu ter mulheres reunidas numa sala, discutindo temáticas, por exemplo, com algum tipo de orientador, um psicólogo, isso não significa que elas precisam estar numa sala fechada, sem janelas, né? Pelo contrário, às vezes, se elas estiverem em um espaço que tem uma grande janela que dê para um jardim, que eu tenha uma iluminação natural entrando por cima, que dê uma luz bonita na sala, o ambiente até se torna muito mais inspirador, né? Do que você ser atendido como se fosse um espaço, tipo uma sala de atendimento completamente fechada, sem janelas, né? Então, eu acho assim que vocês tiveram talvez uma interpretação assim um pouco literal de que para eu me sentir protegido eu preciso estar no espaço fechado, né? E de que essa orientação solar não é boa, então eu não posso abrir, né? Professor, Mas não é muito essa a maneira como a gente tenta interpretar essas relações, tá? E só para concluir, assim, a gente está numa investigação, como eu falei, no nível conceitual. Então, vocês conseguiriam fazer assim, uma investigação um pouco maior assim, da forma e defender um pouco o fato de que essas soluções de aberturas elas vêm para acrescentar, para trazer a paisagem, trazer a luz natural para a pessoa se sentir inserida e não enclausurada. Tá bom? professor, eu acho que o que aconteceu foi como a gente definiu o programa, a gente acabou pensando nas aberturas de acordo com o programa, por exemplo, já posicionando uma planta. Eu acho que isso prejudicou assim bastante essas relações que vocês falaram. Assim, na nossa cabeça, por exemplo, a sala seria essa parte de trás com janelas maiores. Aham. Mas eu acho que foi mais por isso assim a confusão assim em relação às aberturas mesmo. Eu entendo, assim, eu acho que a forma como vocês construíram, assim, a modelagem, ela foi, de alguma maneira, já pensando, assim, em resolver o projeto, né? E nesse sentido, talvez até vocês avançaram até mais do que o exercício em si demandaria, né? A gente está, talvez, numa investigação que é muito mais ainda da ordem das relações entre formas do que propriamente planta, né? A gente não está ainda muito investigando, por exemplo, assim, como é que eu vou resolver internamente a planta. Então, talvez isso que você falou seja justamente os motivos pelos quais, assim, a forma de vocês ficou ali até assim, bem resolvida até demais, assim, né? Ela poderia ter ficado um pouco mais aberta para interpretações, né?
E trabalhar, eu acho assim que uma palavra que a gente usa pouco, mas que eu gosto muito de usar, é trabalhar de uma maneira mais poética, assim, essas relações da arquitetura. E nisso, assim, tentar quase uma questão mais artística, mais poética nesse sentido, assim, de que a forma arquitetônica, ela não é simplesmente um objeto que resolve uma questão prática, né? De divisões entre ambientes, né? Mas ela é uma forma de você criar uma espécie de uma representação no imaginário das pessoas, né? Então, assim, o projeto de arquitetura, ele tem um poder, assim, de representação simbólica, conceitual de uma era, de uma geração, ou de um discurso, né? Que vai muito além do fato de que, vamos dizer assim, internamente todos os espaços estão super bem aproveitados, né? Então, assim, eu acho que vocês talvez caminharam um pouco mais em direção a essa é, investigação um pouco mais assim técnica, né? Como se falou assim, onde vai ficar a sala, onde vai ficar as janelas que vocês colocaram realmente são janelas de projetos de arquitetura, né? Bem diferentes até daquelas aberturas do Daniel de Besquinte, que eram rasgos, grandes aberturas poligonais, né? Então, talvez seja um pouco isso mesmo, assim, né? Acho que faltou se soltar um pouco mais, assim, libertar um pouco as âncoras, assim, de uma coisa mais pragmática e tentar desenvolver algo que fosse no sentido, né, mais poético, mais simbólico, mais interpretativo, assim, das formas arquitetônicas, né? De qualquer maneira, tudo isso que eu estou falando, assim, de forma alguma, assim, desmerece o trabalho. Pelo contrário, né, o trabalho de vocês teve uma nota muito boa, né, que a gente realmente achou que vocês têm muita qualidade em tudo que vocês fizeram, né, e essas observações que a gente faz, assim, são questões para vocês tentarem interpretar e resolver isso nem é só para esse trabalho aqui, né? Mas é para poder pensar um pouco mais na importância da gente trabalhar a nossa qualidade de desenho, né? A qualidade de modelagem. Então, por exemplo, assim, os arquitetos no passado precisavam muito saber desenhar, né? E hoje a gente continua a saber desenhar, mas a gente também precisa saber modelar, modelar bem, modelar formas inspiradoras, né? Coisas que tenham uma linguagem interessante, que as pessoas se sintam entusiasmadas quando elas olham, né? Ou se sintam até meio curiosas. Então, isso faz parte um pouco do perfil do arquiteto. A gente tem que saber criar um pouco essas novas relações, novas expectativas e até novos cenários, assim, né? Para um mundo em que as pessoas às vezes não sabem muito o que fazer, né? Então, eu acho que é um pouco disso assim que, que vem quando a gente vai discutir essas questões mais da morfologia, né? Então, não fiquem muito assim presos a certas verdades assim na arquitetura, porque tudo na arquitetura é relativo, depende e há certas maneiras para resolver cada uma das questões que a gente coloca, né? E talvez assim a gente também precise nos colocar em um espaço com mais dificuldades, né? Eu acho que é justamente a dificuldade que a gente cria que faz com que a nossa criatividade vá além. Então, se a gente cria uma coisa muito bem resolvida, né, parece que assim a gente não corre muito risco, né? Ao mesmo tempo, se a gente consegue ir além, tentar fazer coisas diferentes, é aí que a gente precisa usar a nossa capacidade de resolução, de modelagem, de criar esses cenários, de responder isso tudo de uma maneira que seja em parte poética e em parte técnica, né? Então, acho que são, enfim, questões que vão aparecendo assim, né, quando a gente vai interpretando o trabalho, né, olhando as formas, a gente viu várias vezes, assistimos vídeos, né, e a gente ficou com essa sensação, assim, né, mas como eu falei, de toda maneira, assim, está tudo muito bem apresentado, né, essa parte vocês estão de parabéns. Bom, então,
Tá bom, muito obrigada, professor. De nada. E Léo e Jaqueline. Podemos seguir aqui. Vou, então, passar para o próximo trabalho, que são Alice, João, Victor, Nayara e Vitória. Tá, deixa eu só achar aqui o trabalho de vocês. Achei. Instituto Capixaba de Biologia Marinha e Preservação da Biodiversidade. Ok, deixa eu dar uma ampliadinha aqui. Vou pegar aqui as minhas anotações. Tá. Vou compartilhar aqui, gente, peraí. Bom, deixa eu tirar isso daqui. Então, esse trabalho, vou dar uma passadinha aqui, né? Eu acho, assim, que até antes de comentar especificamente o que a gente tem para falar sobre esse trabalho, né? Eu gostaria até, assim, de falar um pouquinho sobre essa questão das massas conceituais, né? E, de certa maneira, esse grupo merece um destaque nesse sentido, né? Eu acho que vocês conseguiram, assim, evoluir muito nessa modelagem da massa conceitual, né? Então, a gente percebeu, assim, que inicialmente a morfologia que vocês apresentaram, que foi um pouco essa daqui, ainda era uma morfologia muito simples e é totalmente natural, né? Até quando eu fui fazer, eu também parti de uma volumetria bastante simples, com formas um pouco mais puras, assim, né? Ou próxima de puras, né? Mas aí, à medida que o trabalho foi avançando, né, a gente viu que vocês chegaram a um resultado em que o grau de complexidade da forma que vocês chegaram, né, isso significa, assim, a relação entre cheios e vazios, a relação das aberturas, a própria morfologia, o grau de deformação que vocês conseguiram implementar, gerou um trabalho muito rico em termos dessas complexidades, né? Além disso, também, uma outra coisa que eu acho que vale destacar nesse sentido é que, durante o trabalho, vocês conseguiram fazer uns posicionamentos de câmera, né, muito interessantes, que valorizam, assim, o próprio trabalho, né? Então, as câmeras internas, né, essas visões da parte interna para a parte externa, né, visões que eu vejo através da forma, mas eu também vejo parte dela, né? Então, a gente achou, assim, que poderiam ter tido mais, né, assim, uma quantidade maior de imagens, talvez imagens que fossem um pouco maiores também. Então, é legal, assim, essas imagenzinhas em miniatura, mas a gente sente falta de uma imagem meio em tela cheia, sabe? Um trabalho em que a imagem ela ocupa toda o slide, né? Como se fosse, de fato, assim, uma imagem mais detalhada, com uma resolução um pouco mais alta, né? Que a gente pudesse enxergar um pouco mais detalhes, né? Com essa ampliação da escala. Então, nesse sentido, assim, eu acho que até fazendo uma análise comparativa entre o trabalho, né, anterior e esse daqui, ele talvez, assim, ilustra um pouco um ciclo maior de investigação morfológica no que diz respeito a essa construção da forma, do posicionamento dela, na relação dos cheios e vazios, né, dos
espaços transparentes, espaços opacos, embora a gente também pudesse, assim, explorar mais. Então, eu acho que uma das coisas legais, assim, que eu acho que esse grupo poderia também aperfeiçoar, é, assim, trabalhar mais imagens do projeto, né? Investigar mais posicionamentos de câmera. É uma forma tão rica, tão cheia de concavidades, né? Que a gente fica com essa sensação de que ela deveria ser mais percorrida, né? Que a gente pudesse enxergar ela de um número maior de ângulos diferentes, né? Simulando um pouco essa questão do jogo, né? Que você percorre, olha por cima, olha de lado. Então, vocês trouxeram imagens bem legais e isso na gente, a gente fica com essa vontade de ver mais, né? Eu acho que quando o trabalho tem essa volumetria rica, a gente quer, assim, tentar enxergar mais. Por mais que a gente tenha um arquivo do Revit, né? Mas a gente quer ver vocês explorando mais essas questões. Bom, por outro lado, a gente também achou que na parte do conteúdo vocês não trouxeram assim, muitas referências, né? E aí, assim, vieram com um tema que é a questão da biodiversidade, né? Que também é um tema, assim, que está pertinente, está numa região que estabelece um diálogo realmente com isso. Mesmo assim, a gente acha, assim, que faltou um pouco explicar melhor, assim, como que isso tem a ver com a questão da arquitetura como instrumento de cura, né? Então, vocês até falaram sobre a questão da preservação ambiental, né? Mas, assim, mas em que momento que a gente percebe um pouco mais de argumentação nesse sentido, de que forma que isso traz uma relação com a arquitetura com instrumento de cura, do que foi falado nos trabalhos, né? Essa relação de uma memória, de uma experiência, né? De um estado de pandemia, assim. Então, a sensação que a gente tem é que, apesar de ser um tema super pertinente, ele meio que, assim, passou meio voando um pouco em cima do material bibliográfico que a gente colocou, né? E aí a gente não viu, assim, muito um desdobramento, sabe? Ou seja, uma das maneiras que a gente tem de avaliar um pouco os trabalhos dos estudantes é ver de que maneira que o estudante tem a capacidade de processar as informações que a gente entrega para eles, né? Interpretar isso e incorporar isso no trabalho, né? Então, assim, por mais que vocês tenham entendido os textos, vocês tenham lido, tenham estudado, mas a gente quer ver vocês fazendo essa operação de interpretação, trazendo as coisas, cruzando, trazendo fragmentos do texto, entendeu? Interpretando as passagens do texto, destacando pontos em que vocês se sentiram, assim, influenciados. Então, isso é uma parte importante do trabalho, né? Porque está diretamente relacionado à maneira como vocês enxergam a arquitetura, de onde vocês criam, qual a importância daquilo que vocês estão fazendo para o contexto em que a gente está, para o cenário que a gente está, para o problema que foi colocado. Então, essa foi uma questão que a gente sentiu um pouco falta, um pouco talvez seja até meio atenuante, a gente sentiu muita falta. Posso aproveitar para completar, professor? De Pode licença. completar, claro. Eu acho que talvez a parte do trabalho que mais deixou um pouco a desejar mesmo foi a parte do conteúdo, né? Vocês fazem aquele slide bem introdutório da proposta, mas mesmo no texto da proposta, a gente vê explorar pouco o tema da pandemia, né? Que eu acho que é o grande tema que a gente conversou durante os workshops. Então, vocês falam do aquecimento global, da fauna e da flora do estado, enfim, com certeza são coisas super importantes. Mas falar da pandemia, né, eu acho que isso ficou a desejar. Eu acho que na primeira aula expositiva que a gente deu, o texto da Maísa Veloso, ele falava que um dos 3 pilares, eu acho, de aprendizado da pandemia era precisar reconectar e reaprender com a natureza, né? Porque foi muito alarmante.
Então, é um pouco essa discussão que a gente queria ter visto como essa base, trazer a Maísa Veloso para tentar embasar um pouco mais, para criar depois todo o discurso do trabalho. Eu até cheguei a apresentar um pouco aquelas imagens de Veneza, apresentar as imagens das máscaras nas praias, e até pensar um pouco na questão hoje em dia. Eu tenho andado muito, assim, andado muito não, mas às vezes eu saio na rua, né, e aí eu encontro máscaras jogadas no chão. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais vacinadas, então elas estão sentindo cada vez menos necessidade de usar a máscara, e elas têm descartado no chão, em qualquer lugar. Então, também trazer algumas reflexões que, em relação a isso, que são mais atuais, até às vezes debater algumas coisas que os textos falavam. Então, criar esse embasamento, ou trazer algum dado de fora também, em cima dos textos da Maísa Veloso, para poder criar essa âncora do trabalho, né? Eu acho que ficou a desejar nesse sentido. Trazer um pouco essa bibliografia, um pouco dessa reflexão, da importância disso daqui para frente, né? Será como que Vitória poderia tentar ampliar um pouco esses discursos? E aí, para entrar no projeto em si. Ok, Léo, eu concordo com tudo que você falou. Acho que é bem por aí mesmo. Jaqueline, quer comentar alguma coisa? Quero falar assim. Bom, primeiro, eu vou falar do InfraWorks, mas eu queria falar da apresentação de um modo geral do vídeo, né, que a gente pediu para que fosse entregue. Uma dica do aplicativo que vocês utilizaram para apresentar não ficou legal, ficou muito difícil de conseguir ler o que estava sendo apresentado. Então, foi mais do que a gente, pelo menos na questão do InfraWorks, foi mais do que foi falado mesmo, porque as letras estavam muito pequenininhas, eu não conseguia relacionar, e depois eu tive que relacionar direto com a apresentação. E aí, na apresentação, as imagens também estavam muito pequenas. E eu não sei se vocês chegaram a testar, mas o link do projeto de vocês, ele está expirado. Eu não consegui abrir o link compartilhado. E eu não sei, eu tenho um motivo, na verdade, que pode ter acontecido, mas eu não sei por que esse link está expirado. Normalmente, o link da Autodesk, lá do InfraWorks, dura 30 dias, né? E depois disso ele expira, você tem que gerar um novo link. Eu não sei se vocês criaram logo no começo do projeto já um link, depois foram editando, eu sei que a gente não conseguiu verificar o projeto do InfraWorks. E aí, como foi avaliada a parte do InfraWorks, né? Isso para todos os grupos. A gente foi, de acordo com o que foi dado na aula, meio que pontuando cada tópico atendido, né? A inserção da imagem raster, a inserção de árvores através de shapefile, a inserção de calungas, objetos 3D, exploração dos recursos do InfraWorks, né? A questão da insolação. E como vocês colocaram pouquíssimas imagens, a gente não conseguiu ter certeza de que realmente foi feito, mas vocês falaram que foi feito. Né? Nessa primeira imagem dá para perceber a questão da insolação, que vocês falaram que realizaram, a imagem raster, a inserção de árvores. Então, assim, primeiro ponto, a gente precisa conferir o link de vocês, gerar um novo link para a gente poder dar uma olhada. Mas eu senti que a falta de imagens que seria uma comprovação, né? Já que o link não deu certo, da comprovação de que todos os elementos foram atingidos. Porque, como eu falei, né, a gente foi pontuando de acordo com aquilo que a gente deu em sala de aula. A inserção da imagem raça, se teve ou não teve algum tipo de dificuldade. Então, eu senti que faltou um pouquinho disso na apresentação de vocês. Pode falar, Nayara. Eu não sei explicar o que houve com o link. Quem poderia explicar um pouquinho melhor seria a Vitória, porque no fim quem terminou mexendo com o InfraWorks foi ela, porque eu não consegui, eu tive muita dificuldade com o programa, que ele não funcionou no meu notebook. Eu cheguei a mandar e-mail para o Bruno, falando que não estava conseguindo utilizar o programa. Eu até consegui utilizar depois, mas ele parou novamente, não estava funcionando no meu notebook. Aí
a gente acabou deixando isso para a Vitória fazer. Ela até conseguiu colocar a massa no InfoWorks e tudo, e até falou com a gente que na hora de colocar lá no Dropbox, ela não estava conseguindo colocar o link lá. Aí a forma que ela conseguiu foi colocar na apresentação. Então, não sei, deve ter ocorrido algum problema no programa dela também na hora de gerar o link. O link tá certo. É só mesmo essa questão dessa inspiração, né? A não ser que na hora de colocar tenha digitado alguma coisa errada e aí foi para outro link, mas não tem problema estar na apresentação, ele tá certo. Só que quando você clica, ele não abre o modelo de vocês. Pode falar, Vitória. Eu não sei o que aconteceu, porque tanto que quando eu botei o link aqui na apresentação, eu até cliquei no link e mandei pro meu irmão para conferir também, e estava dando certo. Agora, não tenho ideia, eu vou conferir depois. Não, beleza. Aí é o que eu falei. Aí nessa outra entrega, aí ou gerar um link novo, ou testar o link para ver se está dando certo ou não. Não tem problema gerar um link novo, mas é porque é justamente esse tipo de verificação que a gente fez, né, através do link, e o link, ele era um ponto também a ser pontuado. E aí, como acabou não dando certo, né, por isso que a nota de vocês acabou sendo um pouco menor. Mas é isso que eu queria me falar, Bruno. Beleza, Jaqueline, obrigado aí. Realmente acho que você resumiu, né, super bem assim, o que a gente discutiu, né? E aí agora podemos passar já para o próximo trabalho. Deixa eu só me organizar aqui. Que é o grupo da Beatriz e Maria Clara e Eliel. Enquanto você vai se organizando, professor, só queria completar, eu acho que isso vale para todos os grupos também. Okay. Questão de referenciar, né, trazer as fontes. Tem que dar sempre uma olhadinha na ABNT, eu acho que nas apresentações que eu trouxe, os textos teóricos, mostra um pouco como que faz, mas para vocês se atentarem, porque aqui é uma academia, um espaço acadêmico, e daqui para frente vocês vão ser sempre cobrados disso. Então, se vocês forem citar alguém, se for uma citação direta, ter aspas, ter o nome do autor, o sobrenome do autor e o ano da publicação. Lá nos referenciais, lá no final, lembrar de referenciar essas pessoas, ver como é que referencia direitinho. E depois, até se vocês quiserem, eu posso mostrar um macete do Google Acadêmico que mostra um pouco as referências, como pegar as referências, caso vocês não saibam. Nem sempre vem certo, por isso vocês têm que saber como que funciona, mas dá uma boa ajudada. E, Léo, só para complementar, que muita gente pegou do ArcDaily, e lá no final da página, quando tem algo do ArcDaily, alguma imagem, projeto e tal, você vai no final da página, eles já dão lá o referencial de acordo com a ABNT certinho. Não, boas dicas, gente. Acho que a gente tem que, assim, estar sempre focado, assim, do nosso trabalho ser cada dia mais e mais e mais profissional, né? E isso inclui a gente seguir essas normativas, né? De apresentações, de referenciação, a maneira como coloca, como cita, né? Esse acabamento, assim, ele é mais do que essencial. Então, vamos passar aqui para o trabalho do grupo da Beatriz, Deliel e Maria Clara. Tá? Bom, eu acho assim que esse grupo também tem muito mais questões assim para a gente elogiar, né, do que propriamente coisas para a gente criticar. Eu vou começar falando um pouco, talvez, pela parte de apresentação, né, desse grupo, né. Eu acho assim que a gente já comentou um pouco sobre como que a gente, né, espera, pelo menos nessas apresentações, que vocês possam, né, aparecer, ligar as câmeras, falar
para a gente de uma maneira um pouco mais assim pessoal, né? E eu acho assim que eu não sei de que maneira vocês fizeram a edição dessa parte, né? Mas a gente achou assim que a apresentação, embora ela tivesse bem embasada, né, trouxeram assim conceitos, discutiram questões que a gente levantou durante a aula, ela não estava assim muito fluida, né? Então assim, ela estava com uns cortes de assunto, né? Então, às vezes assim, o tema ele saltava um pouco assim, né, dava uns cortes muito rápidos quando vocês comentavam a falar de uma coisa e de repente passavam para outras questões, né? Então, a gente achou que isso dificulta um pouco assim até a nossa interpretação do trabalho. Por mais que o trabalho, né, esteja coerente, né, quando a gente vai apresentar, eu acho que existe uma maneira da gente ir construindo assim essa argumentação de uma maneira que vai saindo das questões mais gerais, vai falando da questão do contexto e aí depois vai entrando na parte mais das massas, depois vai justificando e depois vai falando sobre a inserção na cidade. Então, eu acho assim que vocês deveriam sim refazer essa apresentação, obviamente, né? Acho que todo mundo vai ter que refazer um pouco essa apresentação e considerar nessa apresentação, assim, talvez assim, eu não sei se foi isso, mas que todos pudessem participar assim da mesma apresentação de uma maneira simultânea. Eu acho que vocês podem fazer uma gravação como se fosse uma apresentação como a gente está aqui agora, né, com todo mundo aqui, né, ao lado assistindo e de repente até assim uma coisa que também acho que outros grupos podem também se beneficiar disso é fazer da apresentação assim algo um pouco menos burocrático, em que assim, vocês possam apresentar de uma maneira como se vocês estivessem numa sala de aula, assim, né? Vocês três ali comentando um pouco sobre o trabalho, o que vocês fizeram, de uma maneira mais fluida, até mais interativa entre vocês, né? Mas que não fique assim, aquele corte, né? Fala um, depois fala outro, depois encerra. Então, acho essa questão da apresentação, ela vale muito a pena, assim, porque ela é, na verdade, assim, o grande resultado daquilo que vocês estão comentando, né? Então, investir nisso, talvez gravar com um pouco mais de calma, né? Não precisa passar muito rápido, não tem um tempo mínimo, mas depois eu fiquei pensando que deveria ter tido, né? Porque, no geral, as apresentações foram muito sucintas, muito rápidas, a gente esperava assim que vocês apresentassem o trabalho com um pouco mais assim de detalhamento, né, explicando um pouco mais, com mais tranquilidade, não que ficasse parecendo que vocês querem apresentar para terminar logo, ou que vocês fiquem achando que certas coisas que vocês forem falar não têm relevância, mas tem, assim, né? Então, a gente quer ver vocês comentando, discutindo, argumentando com calma, com tranquilidade, podem falar à vontade sobre aquilo que vocês querem dizer, né? Não façam uma coisa assim, uma apresentação muito descritiva, muito rápida. Acho que a gente pode trabalhar nisso com uma maneira mais interessante, assim, nesse aspecto da apresentação, né? Bom, com relação assim, à massa conceitual, eu particularmente assim, achei que vocês conseguiram evoluir também bastante nessa parte. Eu acho assim que vocês trouxeram assim uma investigação tanto da relação da forma, né, esse aqui mostrando as experimentações, isso eu também achei bem legal, que trazer essas experiências pregressas como parte dessa trajetória, né, do percurso de desenvolvimento do projeto, né, me lembro assim, de vocês terem comentado sobre essas formas curvas, né? E aí logo eu falei que não era um pouco assim o objeto da nossa investigação, mas eram sólidos complexos e não as superfícies complexas, né? E aí vocês foram, né, investigando de outra maneira também, fazendo esses cruzamentos, posicionando as câmeras. E aqui um pouco mais para frente, né? A gente percebe que o trabalho de vocês também conseguiu chegar num resultado arquitetônico
mais complexo e com mais qualidades assim espaciais do que aquelas que vocês tiveram logo no início, né? Então, assim, os elementos volumétricos, eles se interseccionam, ao mesmo tempo, os espaços resultantes da interação entre eles, aqueles espaços abertos, também ficam mais explorados, né? Eu acho, assim, também, como eu falei em outros grupos, assim, senti uma falta de mais imagens também, né? Vocês têm só essa imagem aqui, que é uma imagem interno, né? Então, eu acho que precisava de um pouco mais de imagem. Então, isso eu acho que vale para todos os grupos, sabe? Assim, mais imagem e mais resolução, mais qualidade na imagem, mais imagens maiores, né? Para que vocês possam ter uma apresentação rica, né? Com informações de todos os ângulos do projeto, visões diferenciadas, assim. Então, ter tempo para fazer essas imagens é importante. Então, essa possibilidade da revisão, ela vem um pouco nesse sentido também, né? Uhum. Bom, com relação à parte do conteúdo, a gente também queria destacar, né, o fato de que vocês tiveram um bom embasamento teórico, né? A gente acha que esse embasamento teórico poderia ter até aparecido um pouco mais na apresentação, né? Que vocês pudessem ter assim, comentado um pouco mais assim, sobre essas citações que vocês trouxeram aqui na apresentação, né? Então, se vocês têm um slide como esse daqui, né, não é simplesmente ler o que está escrito, né, mas é ler e comentar, né? Então, assim, por que esse trecho ele é importante, né? Esse outro seguinte aqui, né? Por que ele é importante, né? Ou seja, assim, se a arquitetura levou um pouco mais de tempo para dar as respostas às novas necessidades, né? Como a questão de abrir as janelas, deixar o ar fluir, né? Tá, ok, a gente trouxe essa citação, mas o que a gente queria comentar disso e aí vai falando um pouco em cima da citação, vai demonstrando para nós assim, qual que é a sua visão pessoal, como que você interpreta esse texto, o que você tem a dizer sobre isso, qual que é a sua postura pessoal, né, sobre isso, e de que maneira que isso vai refletir no trabalho que vocês estão fazendo. Então, uma das sugestões assim, que eu acho que seria importante seria vocês construírem, antes de começar a apresentação, um roteiro, né? Um roteirinho, mas um roteiro criativo, tá, gente? Não pode ser simplesmente slide 1, introdução, slide 2, objetivos, slide 3, metodologia. Não pode ser essa coisa tão rígida, né, o tempo todo, né? Eu acho assim, que a gente tem que negociar essa rigidez. Então, eu tenho um texto que ele está rígido em termos da norma, as citações estão todas certinhas, mas a ordem como eu vou apresentar isso pode ser uma narrativa mais interessante, mais envolvente, né, assim, que nos prenda um pouco mais a atenção, né? Essa coisa das perguntas é muito legal, né, vocês colocarem na apresentação, né? Onde o jogador está, o que ele precisa fazer para conseguir o objetivo estabelecido. Mas não basta vocês colocarem as perguntas, a gente quer que vocês respondam, né? Fale um pouco sobre isso, tá? Gente, eu preciso de um minutinho aqui só para eu atender aqui a campainha, tá? Rapidinho já volto. Aproveitar, acho, para ir falando enquanto ele saiu. Eu acho também que o grupo foi super bem, assim, nas explanações, então vocês tiveram uma nota boa. O que o Bruno acabou de falar, de você às vezes começar com uma pergunta-chave que vai levar toda a apresentação do trabalho, é bem legal. Eu acho que dá umas discussões muito boas. Eu acho que na questão do conteúdo mesmo que a gente tinha analisado, foi que as ideias estavam muito interrompidas. Vocês foram um dos poucos grupos que comentaram sobre os jogos, né? Mas basicamente foi realmente soltou essa informação e seguiu adiante, mas vocês encadeando um pouco essas relações, esses textos, esses conceitos, essas perguntas, e que vocês fazem isso bem, eu acho que se torna muito mais fluida a apresentação de vocês. Eu acho que
para crescer assim, um pouco mais nesse sentido, é seguir nesse caminho de tentar tornar mais fluida essa apresentação. Léo, eu queria também falar, eu acho que foi nesse grupo que alguém falou que não tinha câmera, por isso que não tinha deixado a câmera aberta. Fui eu que Mas, falei. então, Beatriz, aí faz como o Léo falou na aula aquele dia, né? Se você tem a opção também de você tentar entrar com o celular para ficar com a câmera e áudio e no computador só apresentando, ou se você não tiver como fazer isso, os outros membros do seu grupo que puderem, né, estiverem com a câmera ligada e aí você fala, não tem problema, entendeu? Essas questões técnicas não são importantes, mas, tipo assim, só explicar que não dá ou que não tem como, mas as outras componentes do grupo estarem com a câmera ligada já vai fazer com que a gente entenda, né, que se você não tá é porque você realmente não pode. Às vezes a gente é um pouco chato nessa questão, eu acho, porque quando você for apresentar um projeto para um cliente, você for fazer qualquer coisa, se você não te vê, você não vê suas expressões, o que você está falando, como você está se portando, a chance do seu projeto ir à frente é muito menor, né? Então isso faz toda a diferença. E aí todo o workshop a gente falou sobre empatia, sobre conversar, que o meio digital, ele foi um meio que as pessoas fugiram para ele, para poder ter algum tipo de proximidade, e aí vários grupos, né, ficaram com as câmeras fechadas e os trabalhos seguindo aquele mesmo padrão. Então, quando a gente fala da câmera sendo um pouco chato, mas é nesse sentido, de também, tipo assim, a gente conhecer vocês, de estar perto de vocês, coisa que a gente estaria dentro das salas de aula e a gente não teve oportunidade. Mas, assim, a gente entende os quesitos técnicos também, tá? Não, tranquilo, eu entendo super, sim. Eu acho que a questão da gente ter ficado um pouco rígido na apresentação que vocês comentaram era nervosismo. Nossa, a gente estava muito nervoso com a entrega desse trabalho. Tanto é que a gente gravou algumas vezes, mas acho que realmente nessa segunda entrega vai dar uma oportunidade para a gente se soltar um pouco mais, assim, ter uma interação melhor no grupo, né? Imagina se fosse ao vivo, entendeu? Vocês ainda tiveram a oportunidade de regravar, de poder talvez editar. Então, dá para você ir falando, conversando com as pessoas. Se fosse ao vivo, então. Mas regravar às vezes que é o problema. Acaba saindo. Eu não sei o que acontece, a gente tem muito azar. Sempre acontece, tipo, de sair o áudio de alguém, ou, sei lá, parar de gravar sozinho. Nossa Senhora, a gente fez umas 3 ou 4 vezes. Aí acabou que acho que foi por isso que deu esse sentimento que ficou um pouco rígido, porque a gente já tinha basicamente decorado o que a gente ia falar e não mudamos, né? Seguimos nessa direção. Mas às vezes umas falhas também que acontecem dão uma distraída na conversa, que até que são interessantes também. Eu acho assim que não precisa ser tão rígido, né? Acho que a apresentação, por mais que ela fique gravada assim para a posteridade, né? Mas vocês podem apresentar de uma maneira mais natural mesmo, como eu falei, assim, um pouco mais de tranquilidade, né? Mais uma leveza, assim, talvez uma responsabilidade assim muito grande, porque isso pesa realmente, atrapalha e acaba tirando um pouquinho a concentração. Bom, gente, tem mais alguma coisa que a gente não comentou a respeito do trabalho da... Bruno, eu vou comentar Clara. parte do InfraWorks agora. Tá. Como vocês já falaram, a apresentação, né, o trabalho como um todo foi muito bom. Eu queria destacar a participação desse grupo na monitoria e a resolução do problema, né? Eles tiveram um problema e procuraram, tiveram monitoria e resolveram o problema. Então, isso é muito bom, porque se alguns grupos tivessem procurado pela monitoria, talvez os problemas que eles tiveram, eles talvez não teriam tido, né? Então, eu queria parabenizar o grupo por isso. Senti que faltou uma entrega melhor no InfraWorks. Eu entendo que talvez até pelo problema que vocês tiveram, talvez não tenha tido tempo para fazer isso, né? Acho que faltou um pouco de humanidade, né? Consegui perceber a inserção
da imagem raster, do arquivo GIS, mas eu acho que faltou um pouco mais de pessoalidade, um pouco mais de vegetação, de pessoas, né, de estudo de insolação, de vistas, faltaram imagens para expressar um pouco a ideia de vocês. Então, de modo geral, assim, é mais essa humanização do projeto, né? Acho que a forma arquitetônica está muito boa, a inserção num terreno que tem uma escala muito boa para o edifício, que é um edifício muito grande, mas faltou explorar esses recursos de principalmente vegetação e visualização, né? A navegação, o próprio jogo mesmo, para gerar imagens que fossem possíveis de ser colocadas também ali em tela cheia, né? Como a gente falou na última aula em que a gente participou, eu e Léo, sobre essa questão de talvez transformar um pouco essa apresentação em uma apostila, assim, né? Que as imagens fossem mais de tela cheia, para que a gente pudesse até emergir de uma forma melhor no projeto de vocês. Mas é só isso que eu tenho para falar. Pode falar, Beatriz. Pode falar. Não sei se mais alguém quer complementar, mas eu tenho uma dúvida. Em relação às notas, a parte de interação e participação, eu fiquei na dúvida se era no vídeo, na apresentação do trabalho, ou se era durante as aulas. Fiquei pensando. Works, interação, participação. Era um pouco de tudo, né, Bruno? Mas eu acho principalmente das aulas. Era assim, durante as aulas, durante as apresentações que a gente fez, foi um pouco de todo o processo do workshop. Sim. A gente tentou, assim, né, dentro de todas as limitações, assim, de pandemia, né, e desse modelo arte, né, tentar, assim, identificar situações em que a interação e a participação, ela poderia apresentar, poderia aparecer e tudo mais, né? Então, é difícil a gente falar se um ponto A foi isso, né? Mas, no geral, assim, né, considerando todas as aulas, a manifestação das pessoas, né, a participação delas nos chats, isso a gente também levou um pouco em consideração, né, se a participação, até um pouco nas monitorias, né, querendo ou não, isso também fez uma diferença, e também, assim, eu acho que, com base no que vocês escreveram também, né, no relatório, né, então foi uma conjunção, assim, de fatores, né, que a gente usou para analisar, são fatores, assim, um pouco mais de observação mesmo, né, mas que, de alguma maneira, assim, transparecem a presença, ou pelo menos a sensação de presença das pessoas no conjunto da disciplina, né? Então, acho que tudo isso é uma recomendação até que eu faço para todos os alunos em todas as disciplinas, que eu acho que a gente não pode aproveitar dessa modalidade remota para nos deixarmos, assim, serem removidos por ela, né? Talvez a gente precise até de um esforço um pouco maior para vencer esse bloqueio que é de estar presente, né, de participar, de compartilhar o que pensa, né? Então, acho que tudo isso, assim, eu acho que faz parte de de um resultado de uma nota que a gente conversou e as nossas impressões acabam meio refletindo nesse valor, né? Entendi. Então, só para deixar claro que eu fiquei um pouco perdida. A parte do InfraWorks que a gente pode melhorar é mais em relação a trazer isso mais de uma forma pessoal, colocar vegetação, pessoas, e também trazer imagens melhores para o slide, né? É isso? Com ou tem certeza. alguma coisa a mais? Isso, Eu explorar não aqueles peguei. recursos também de insolação ou de horário do dia, né? Colocar uma imagem renderizada um pouco Imagens mais de maiores, entardecer. né? Assim, eu acho que, na minha visão pessoal, eu acho que é uma imagem por slide grande, né?
Assim, é legal essas imagens menores, mas assim, fica parecendo meio miniatura, sabe? Quando dá vontade de você dar 2 cliques nessa imagem aqui para ela abrir, né? A sensação que eu tenho é um pouco essa, assim. Então, se vocês colocarem uma imagem grande por slide, não é exagero, tá, gente? Não mesmo, assim. Eu acho que é um jeito bom da gente apresentar o nosso trabalho, né? A não ser se essas imagens todas tiverem relação umas com as outras. Então, por exemplo, assim, quero mostrar a evolução de uma forma. Saiu de um quadrado, passou para isso, passou para isso, passou para isso e chegou nisso. Aí sim, eu posso ter várias miniaturas que mostram a evolução, né? Elas só fazem sentido quando vistas juntas. Mas se são imagens separadas, um ângulo, depois outro ângulo, depois outro ângulo, né? Eu acho assim que a ideia é ter essas imagens grandes, né, em alta resolução, com grande variedade, né? Então a ideia de vocês terem mais tempo agora para fazer é justamente para poder, né, investir nessa parte mesmo, né? Uma vez que vocês já têm o trabalho conceitual pronto, já tem grande parte assim da concepção do trabalho pronta, né? O que a gente está orientando agora é muito mais assim a apresentação do que propriamente uma revisão do conteúdo, né? É isso também, assim, né? Não tem limite. É melhor vocês pecarem pelo excesso do que pela falta, tá? É melhor vocês fazerem um trabalho, tipo assim, nossa, ficou grande, do que um trabalho que vocês falam assim, ah, não, assim, né? Faltou coisas, né? Muito E bom ouvir isso de vocês, porque geralmente é o contrário, né? A gente está acostumado a entregar trabalho em vídeo e, assim, máximo 10, 15 minutos, então a gente fica um pouco meio desesperado, mas agora que a gente tem esse feedback, dá uma melhorada nisso. sim, com certeza. Eu participo muito de evento e eu acho assim péssimo 10 minutos, né? Acho que 10 minutos não dá nem para a gente começar a falar. Né? Oi, tudo bem? Eu sou o Bruno, trabalho lá na UFES e tal. E aí acabou o tempo, né? Então, assim, é muito ruim isso, né? Então, não fiquem presos a essa questão do tempo, né? Até porque hoje a gente pode passar acelerado também. A gente vê tudo rapidinho. A gente vê 1 hora em 15 minutos. Não podem Mas é, colocar. mas é assim mesmo. Essa semana mesmo, eu, Bia e Eliel, a gente entregou um trabalho de 5 minutos. Então, a gente teve que falar o conteúdo todo muito rápido. Então, Uhum. a gente fica muito preso nisso mesmo. Não, é muito ruim, assim, e eu acho uma crueldade, porque, assim, eu acho que quando a gente faz um trabalho como esse, a gente pensa em tanta coisa, e a gente precisa falar essas coisas, né? Então, se a pessoa fica assim, não, tá acabando, eu acho uma coisa muito castradora, assim, né? Você ficar tomando a palavra da pessoa, não deixa a pessoa falar, né? E eu acho isso muito ruim, principalmente no ambiente acadêmico, que é um lugar de falar, de discutir, de apresentar, de ter ideias, de viajar, de divergir, né? Então, você não pode ter, assim, tempo para falar, né? E se o tempo tiver muito extenso, aí é normal a pessoa chegar lá para a pessoa e falar assim, aqui, você pode concluir, por favor, a gente já está no limite, não tem nenhum problema, né? Mas é por isso que as minhas aulas gravadas têm 2 horas, assim, porque eu sei que o aluno não vai ficar assistindo do 0 às 2 horas ali. Ele vai adiantar, vai voltar, vai passar acelerado, né? Então, acho que vocês têm a gente hoje tem esses recursos de ir vendo a coisa de uma maneira também assíncrona, né? Então, podem ficar aí à vontade. Mas assim, fiquem atentos também, né? Que quanto mais longo, é importante que vocês conversem, que vocês falem durante o processo. Porque tem muita gente que coloca imagens lindas, grandes, mas tipo assim, esse é o projeto. Aí vai passando, Aham. entendeu? Então, por exemplo, essa imagem da esquerda que tem os vidros, se vocês conseguirem colocar um sol entrando lá dentro, umas pessoas lá dentro andando, vendo o espaço, olha o impacto dessa arquitetura de cura, né? Essa pessoa vendo o espaço todo lá de fora. Então, esse tipo de coisa vocês podem comentar nas imagens. Essa da direita, a escala em relação a todo o redor da cidade. Então, tipo assim, coloquem as imagens, usem, abusem, mas também comentem um pouco sobre elas. A gente quer ver, a gente também quer ouvir. Uhum. É isso aí. E
e gastem todo o conhecimento que vocês já adquiriram no curso para aperfeiçoar a apresentação. Então, se houver, assim, necessidade de vocês usarem algum outro programa para dar uma melhorada na qualidade da imagem, para inserir mais coisas, vocês podem ficar à vontade para usar isso sem restrição, tá? O que a gente está realmente focado agora é no resultado, né? Os métodos para conseguir isso, vocês podem usar aqueles que vocês acharem os mais relevantes, assim, tá? Bom, e eu acho assim que a gente pode também marcar uma apresentação intermediária, né? Léo, Jaque, né? De repente a gente pode ter essa orientação de hoje e daqui a, né, mais uns 10 dias, né, a gente pode, de repente, ter uma apresentação intermediária, vocês podem trazer, ó, fizemos isso, o que vocês acham, tá? Então, não precisa ser só agora e aí entrega, né? A gente pode ter uma conversa intermediária nesse meio tempo aí também. Tem mais um grupo? Tem mais um. Então, vamos passar aqui já para a gente ir encerrando. Beleza. Ô, gente, só queria agradecer pelo feedback, né, pela oportunidade também de melhorar o trabalho. E é isso, muito obrigada. Valeu aí, gente, é nóis, tudo na paz, brigadão. É isso aí. Eu acho, gente, muito importante, assim, a gente poder, assim, falar as nossas impressões, mas poder dar para vocês a oportunidade de caminhar mais um pouco, né? Eu acho que essa é a relação do aprendizado, né? Nayara? Antes de você passar para o próximo grupo, eu queria saber, não sei se você falou e eu não prestei atenção, se já existe alguma nova data para essa entrega? Bom, a gente vai, eu vou, assim, deixar isso até o final do semestre, tá? Nosso último dia de aula de computação gráfica, que eu não sei de cabeça quando mas eu imagino que deva ser daqui umas 2, 3 semanas, né? Pelo nosso cronograma. Então, você pode pegar o cronograma lá da disciplina da computação, ver qual que vai ser o dia da nossa última aula, e esse é o dia da entrega, tá? Tá bom, obrigada. Tá, então deixa eu passar aqui para o último, que é Cássia, Bianca e Lara. Deixa eu abrir aqui o arquivo. Então, deixa eu achar aqui. Achei aqui, espaço, interação. Beleza. Bom, deixa agora só... Beleza. Tá. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, esse trabalho também é um trabalho de muita qualidade, né? Então, eu acho assim que também tem muitas questões assim para a gente elogiar, né? Vou começar também um pouco pela apresentação, né? A gente ficou muito satisfeito assim, de poder olhar para vocês, verem vocês falando, né? De vocês, né, se apresentarem para todos nós, né? E umas pessoas mais à vontade, mais sorridentes, outras um pouco mais tensas, assim, né? Então, eu acho que isso é com o tempo mesmo, vem sendo essa timidez de falar para as câmeras, né? Realmente não é uma coisa muito agradável, é muito melhor você estar na sala de aula, no ambiente mais à vontade. Mas, enfim,
gente gostou, né, disso, então vale a pena a gente elogiar essa parte, inclusive o trabalho aqui também tem, essa parte aqui de baixo, o pessoal da equipe, né, então é bom também ver vocês, né, conhecer o rosto, ver um pouco, assim, a cara de cada um. A única questão, assim, que eu acho que prejudicou um pouquinho, assim, a apresentação do vídeo foi que em determinados momentos em que vocês aparecem, a janela da câmera de vocês, ela se sobrepõe ao vídeo, né? E aí a gente não consegue, assim, ler tudo que está escrito, tá? Então, se vocês assistirem lá, vocês vão perceber, assim, que tem momentos em que vocês aparecem e aí o texto embaixo fica cortado. Então, eu sempre sugiro que vocês usem, assim, ou o Loom, né, que é um aplicativo específico para isso, que vocês conseguem mover a carinha de vocês, assim, ao longo da apresentação, ou usar uma sala de bate-papo, tipo a do Google Meets mesmo, como a gente está aqui agora, que vocês podem estar os três ali apresentando e que não dá problema nenhum. Então, no geral, eu achei assim que a ordem dos trabalhos também está uma ordem interessante, assim, tá com uma sequência lógica também interessante. Então vocês trazem várias imagens assim contextualizando um pouco essa questão da cidade urbana, né? Embora assim como outros trabalhos também, né? A gente também sentiu um pouco de falta na incorporação dos textos, né, que a gente trouxe. Então, assim, vocês de alguma maneira assim, tangenciam o conteúdo, né, mas a gente sentiu falta assim, dele estar um pouco mais explícito no trabalho, né? Então, todas essas imagens que vocês colocaram aqui nas apresentações, né, são imagens interessantes e, de alguma maneira, assim, elas também eu acho que caberia um pouco de uma construção um pouco mais interativa com os textos, né? Trazendo essas referências, né? Avaliando um pouco assim passagens que fossem relevantes, que pudessem estar aqui também participando. Se for o caso, vocês podem até aumentar um pouco a quantidade dos slides para ter tempo e calma para falar dessa primeira parte que é mais a abordagem, né? Como que vocês encaram isso, como que vocês cruzam essa relação da arquitetura como instrumento de cura de uma maneira mais evidente, mais explícita, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho mais para a parte do... Enquanto você vai passando, eu vou aproveitar então só para completar o que você está falando, professor. Eu acho que foi uma coisa que a gente sentiu em vários grupos, essa de trazer os textos base, dessas reflexões, de entender o que vocês pensam sobre isso, porque o que vocês trouxeram de texto foi muito faceando os objetivos do workshop, mas a gente queria ver um pouco mais a reflexão, né, que avançasse um passo a mais quanto a isso, para criar o que a gente também já falou do embasamento todo para o restante do trabalho. Eu acho que foi nesse quesito, assim, que pecou um pouco e que dá para ajustar tranquilamente. Isso. Aqui, já um pouco assim, nessa etapa da modelagem das massas, né? Eu achei que vocês conseguiram fazer um trabalho bem legal, né? Tiveram, assim, um tempo para investigar possibilidades de aplicar essa modelagem em diversas propostas conceituais, né, de massas conceituais. Eu fiquei bem satisfeito também com essas descrições assim que vocês colocaram assim próximos das imagens, né? Então esse mesmo assim é um slide que é um slide importante da apresentação, porque a gente tem
a imagem do trabalho, e aí a gente tem uma explicação ao lado, né, que a gente pode ir relacionando imagem e texto, né? Também, então, achei que vocês têm uma composição espacialmente, assim, rica, né? Que também fizeram várias operações, assim, de adição e subtração, né? E ao final, em termos até arquitetônicos, assim, fiquei bem satisfeito, assim, com a forma que vocês fizeram, não só a forma pela forma, mas essa construção dela nesse lugar aqui que vocês escolheram, né? Então, ficou muito interessante, assim, essas duas grandes massas, né, colocadas uma de frente para a outra, com os recuos, com os grandes panos de vidro, né? Eu, assim, reafirmo um pouco que a, a questão das aberturas, elas também poderiam participar um pouco mais, assim, da volumetria como um todo, não só nas laterais, mas na parte de cima, né, ter aberturas superiores, para que essa questão da luz natural, de fato, assim, ela pudesse ser bem investigada, bem explícita no trabalho, mas, assim, ao mesmo tempo, é bom falar também que essas imagens aqui mais para frente, tem umas imagens bem legais também, que vocês fizeram já investigando essa questão dos jogos, né? Posicionando a câmera assim em lugares que valorizam a própria arquitetura que vocês estão sugerindo, né? Vou passar aqui mais um pouquinho para frente, né? Então, como eu falei, assim, várias imagens, né, interessantes da volumetria, um grau de complexidade também legal da forma, né? Como eu falei, com várias subtrações, com várias adições, com espaços intermediários, espaços vazios, espaços residuais, né? Com uma fragmentação formal assim que contribui, eu acho, para a criação de uma arquitetura com outra concepção, assim, um pouco mais atual, mais de vanguarda, mais próximo do que a gente colocou, né? Então, está muito bem ilustrado, vocês têm uma quantidade legal assim de imagens, né, também. Acho que vocês também poderiam explorar assim, imagens em tela cheia, né, também, grandes, com mais espaçadas, para a gente poder chegar um pouco mais perto assim, do projeto. Bruno, eu queria falar, já que você está passando pelas essas imagens no InfraWorks, que provavelmente, né, a gente acredita que tenha tido algum problema de material aí no arquivo de vocês no Revit, porque as vidraças de vocês elas não estão translúcidas, né? Uhum. E aí a gente tinha que verificar isso depois, porque aparentemente assim a evolução de vocês no InfraWorks foi muito boa, né? A quantidade de ângulos que vocês colocaram, de vegetação, de pessoas. O que faltou um pouco no grupo anterior, vocês fizeram assim demais, né? A quantidade de pessoas que tem dentro do arquivo deu até saudade da aglomeração, de tanta gente junto. O que é muito bom, porque mostrou muito a questão da capacidade arquitetônica desse edifício, né? Eu acho que faltou explorar um pouco mais, como o Bruno já falou, as imagens de telas cheias, resolvendo essa questão das vidraças, explorar as imagens internas para mostrar, né? Porque a gente só consegue ver essas pessoas quando a gente entra no link compartilhado. Mas nem todo mundo vai conseguir acessar o link compartilhado, porque é um arquivo que está muito pesado, né? Então, seria legal, até mesmo para os outros alunos que quiserem, que não conseguirem acessar o link, poderem ter noção, né, dessa dimensão que nessa imagem de baixo mostra que, tipo, não dá para ver a relação com a cidade por dentro, porque a vidraça não está transparente. Então, isso é algo que a gente tem que resolver. Tem umas imagens mais acima também que vocês mostraram, que até aparece a cota do nível lá. Eu acho que esse tipo de imagem, para a parte do resultado final, ela não é interessante.
porque essa daí mesmo. Porque ali se perdeu, tá vendo? A característica do céu, a característica da água, né? Então, o ideal é a gente mostrar as imagens já renderizadas, já finalizadas, e se for uma questão mais volumétrica, aí talvez não apresentar no resultado final, apresentar lá na parte de estudo, por exemplo, né? De falar sobre a insolação, ou se vocês estivessem fazendo algum tipo de análise, né? Dar um tipo de justificativa para a exploração desse tipo de recurso, que acaba fazendo com que a sua apresentação fique um pouco mais rica. Bom, é só isso mesmo. As imagens um pouco maiores, com uma exploração um pouco melhor da questão solar, né, do Sol e do céu. De modo geral, o modelo está muito bom, muito bem posicionado. O recorte que vocês fizeram no link compartilhado também, muito, muito legal. Dá para perceber as imagens que foram substituídas, as imagens das árvores, do uso do shapefile corretamente. Esse grupo, o primeiro grupo, como foi falado já, vocês conseguiram explorar bastante os recursos do InfraWorks, então vocês tiveram um resultado muito bom. Parabéns. Eu também ressalto essa questão também dos painéis cortina, né, que realmente fez muita falta, assim, né, para que o projeto ganhasse mais transparência, né, uma relação com a luz mais legal, mas eu acho que é uma questão simples de vocês resolverem, né, e assim, em termos gerais, eu acho que tudo isso que a gente falou, assim, serve um pouco para todos, né? Então, acho que a grande ideia da gente fazer uma apresentação assim com todo mundo, né, é de que as observações que a gente faz em um grupo, elas também podem ser consideradas por outros, mesmo que a gente não tenha apontado especificamente para isso na apresentação, né? Mas que vocês levem em conta um pouco tudo isso que a gente colocou, né? E tentem dar esse upgrade assim, no trabalho para que ele possa realmente assim valorizar ainda mais todo esse investimento assim, né, de aprendizado, de exploração assim dos recursos, né, da parte de leitura muito importante, assim a gente nunca deixar isso, né, assim, a leitura nunca é só o ponto de partida, ela é um ponto de ancoragem durante o trabalho como um todo, né? E eu acho assim que no geral, as apresentações elas têm, né, uma sequência também interessante, mas é sempre legal, assim, eu sempre gosto de voltar um pouquinho nesses slides aqui de cima, principalmente esses aqui, né, que é muito legal, assim, você ver a imagem e você ter ao lado, assim, uma pequena explicação daquilo que eu tô vendo, né. Então, é muito, muito bacana, assim, essa descrição da forma composta por 3 blocos. Aparentemente aqui tem 4 blocos, mas eu estou entendendo que esse bloco aqui é um só, né? Ele se conecta por baixo, né? Mas ok, assim, dispostos na intenção de formar eixos de circulação, um núcleo de vivência no centro, de encontro desses eixos. Então, essa argumentação ela é muito bem-vinda, né? Então, eu acho que é um ótimo exercício, assim, quando vocês forem fazer a apresentação, né, a próxima apresentação, de pensar assim, um textinho assim, para cada uma das imagens. Mesmo se for uma imagem grande, assim, em tela cheia, que esse texto possa estar sobreposto à imagem, né? Ou de repente em cima de uma tarjazinha meio transparente, para a gente poder ler e a gente conseguir ir entrando no trabalho, né? Mas eu também, assim, estou muito satisfeito com o resultado, né, dos grupos, né? Eu acho realmente, assim, até gostaria de até parabenizar vocês pelo empenho, né, de nos procurar, de querer dar mais espaço, né, de investir um pouco mais nessa apresentação, na expectativa de que esse trabalho ele tem uma riqueza muito grande, um entendimento muito legal assim, na nossa relação hoje, e que ele merece uma nova abordagem. Oi, Cássia, pode falar? Não, eu só ia comentar mesmo sobre a cortina de vidro aí, porque durante o processo a gente tentou várias vezes colocar, mas a gente não conseguiu.
aí acabou que a gente não teve, deixou passar e esqueceu de fazer a orientação para perguntar sobre isso, mas aí a gente vai tentar mudar e resolver para ficar melhor. Beleza, é isso aí. A gente também está à disposição para ajudar, tá? Bom, gente, eu acho que era isso, né? A gente não tem mais nenhum grupo. Eu vou disponibilizar depois esse vídeo para vocês, tá? Mandar o link aí por e-mail para vocês poderem acompanhar, assistir novamente, né? A gente vai dar um tempo agora para vocês aí darem uma trabalhada, uma processada, e passando aí essa próxima semana, acho que a gente pode marcar aí uma nova conversa, se vocês acharem conveniente, né? Para vocês mostrarem um pouco o que vocês estão fazendo, tirarem dúvidas, né? Se quiserem perguntar alguma coisa para mim sobre o Revit, ou sobre o InfraWorks na Jaqueline, ou na questão mais da interpretação dos textos com o Léo, vocês podem também ficar à vontade, que de agora até o final do semestre a gente vai estar aí no background dando um suporte para vocês para concluir essa etapa também da melhor forma possível. Ok? Obrigado, Léo. Obrigado, Jaqueline, aí, pela presença aí, pela ajuda. E é isso, pessoal. Valeu todos aí pela atenção. E qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato aí com a gente, tá bom? Obrigado, gente. A gente está à disposição. Valeu. Obrigada a vocês pela oportunidade. Tchauzinho, gente. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom final de semana. Bruna, eu queria falar uma coisinha com você, rapidinho. Opa, vamos lá. Você vai parar a gravação? Sim, sim. Bem lembrado.